Paz, Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Está iniciando mais uma palavra para honra e glória do Senhor, possa nos usar nessa noite e essa palavra possa nos lavar e nos transformar. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos a Ti, Pai querido, Pai amado, te agradecer por mais esta noite, Pai querido, Pai amado, no qual estamos aqui reunidos em Teu nome, meu Senhor. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa vida e nos livre de todo qualquer tipo de mal, Pai. Nos usa, Pai querido, Pai amado, como seu instrumento, Pai querido, que essa palavra possa, Senhor, meu Deus, nos lavar de dentro para fora, Senhor, e possamos, ó Pai, não ser somente ouvintes dela, meu Senhor, mas sim praticantes. É isso que oramos a Ti, Senhor, e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A palavra que Deus trouxe para nós estar meditando nessa noite se encontra lá em livro de Mateus, é, capítulo 8, a partir do versículo 18. E diz assim: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm toca e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Amém? Essa passagem aqui a gente encontra no Novo Testamento, no qual Jesus ele estava passando algumas direções, né, para buscando na verdade os seus novos discípulos. Ele estava já juntando os seus discípulos, né, e estavam chegando nele muitas pessoas, né, no qual alguns discípulos deles ele trouxeram, né, pessoas endemoniadas, né, pessoas estavam com lepra, pessoas que precisavam ser curadas, né, e, e ele expulsava muitos e muitos demônios, né, e curava muitas e muitas pessoas com seu poder. E aí, este mestre da lei, né, acaba chegando nele e um dos discípulos, no qual aqui não fala quem foi, acaba chegando nele, né, e pede para que siga ele, né? E aí ele pega e fala, né? As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Então, tipo, Jesus estava falando para ele: vocês querem me seguir, vocês podem me seguir, mas vocês vão estar cientes de que a gente não vai ter onde dormir, a gente não tem o que comer, né? A gente não tem onde repousar as nossas cabeças. Então, Deus estava falando para eles que ao seguir Jesus, seguir ele, seria difícil, né? Seria um caminho no qual eles não teriam certeza do que eles teriam naquele dia. Seria um caminho no qual eles não teriam certeza do que poderia acontecer com eles, né? Seria um caminho com desafios, um caminho com dificuldades, um caminho no qual iriam testar a fé deles, né? E aí outro discípulo acaba chegando nele e fala assim: deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus pega e fala: siga-me e deixe que os mortos sepultam seus próprios mortos. Esse discípulo, né, no qual não é divulgado o nome aqui, acaba querendo primeiro acertar as coisas lá atrás, né? Primeiro sepultar o pai dele, né? E Jesus não permite. Jesus fala: ou você vem agora ou você não vai mais. Então, já entrando na palavra, trazendo aquilo que o Senhor ministrou para nós nessa noite, a gente consegue observar por essa palavra que ao andar com Jesus a gente vai ter muitos desafios. A gente vai ter muitas circunstâncias e situações em nossas vidas que realmente a gente não vai ter certeza se realmente nós vamos passar, se a gente não tiver fé o suficiente. Mas a gente tem que acreditar que com Deus, mesmo que Ele fale para nós que a gente não vai ter onde reclinar as nossas cabeças, a gente tem que lembrar que a gente está com Ele e que a gente pode sossegar e descansar nele. Porque Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Com Ele nada pode faltar. Mesmo que Ele fala,
As raposas têm toque e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A gente tem que confiar nele e saber que com ele a gente vai, mesmo sem um travesseiro, a gente vai acabar descansando, a gente vai acabar dormindo em paz, porque ele nos traz a paz e ele é o suficiente para nós. E mesmo que a gente siga ele e abra mão de tudo lá atrás, sem olhar para trás, sem retornar, sem querer ajeitar as coisas lá atrás, a gente tem que entender que ele é o suficiente e ele nos preenche. Nada que a gente deixar para trás por seguir Jesus vai nos fazer falta, porque ele vai acabar preenchendo todo o querer do nosso coração, do nosso interior. Ele é o suficiente para as nossas vidas. Então aqui esse discípulo queria retornar para ajeitar algumas coisas na vida dele atrás e Jesus não permitiu. Jesus queria que ele viesse da forma que ele estava. E muitas pessoas aí fora querem, antes de seguir Jesus, quer ajeitar todas as coisas, quer, entre aspas, ajeitar a casa, quer arrumar tudo para depois seguir Jesus bonitinho. Não é dessa forma que a gente tem que seguir Jesus. Nós temos que realmente abrir mão de todas as coisas que temos feito e realmente se jogar com Jesus, realmente ir no profundo com Jesus e realmente é mergulhar com ele no mais profundo e confiar de que ele vai suprir todas as coisas, de que ele vai cuidar de nós, mesmo que a gente tenha deixado para trás familiares, mesmo que a gente tenha deixado para trás emprego, ou seja lá o que for, que ele será o suficiente em nossas vidas. A gente anda muito preocupado em o que comer, em o que beber, ou em o que vestir, em o que vamos ter ou deixar de ter. A gente tem que confiar que Jesus ele é o suficiente, que Jesus ele tá no barco, que Jesus, mesmo que a tempestade seja grande, ele vai acalmar a tempestade, pois o que vale é o final de todas as coisas, toda tribulação, toda luta, toda guerra, se tiver com Jesus Cristo, nós venceremos. Jesus ele é maior do que tudo e todas as coisas. Nós não entraremos em guerras com Cristo e perderemos. Nós jamais vamos sair derrotados. Vamos sempre sair vitoriosos, porque o Senhor não perde nenhuma batalha. Ele jamais vai nos colocar em uma situação no qual vamos sair derrotados. Sairemos derrotados de uma situação, pode ter certeza que nós entramos nela sem a direção do Senhor. Se a gente passar por alguma situação no qual vamos sofrer consequências, no qual vamos nos arrepender, pode ter certeza que nós entramos nessa situação sozinhos, sem a direção do Senhor. Nós temos que confiar mais em Deus, de que mesmo que a gente vai dar um passo sem ver o chão, a gente tem que confiar que Ele vai colocar o degrau. Mesmo que Ele fale para nós que se a gente caminhar até ali, a gente não vai ver nada, a gente não vai ver o lugar no qual Ele nos direcionou para ir. A gente tem que confiar que esse é o melhor lugar. A gente quer que Jesus nos mostre para onde temos que ir, mas Jesus fala só siga nessa direção. E a gente quer simplesmente que Jesus dê todas as coordenadas, Jesus mostre como vai ser, Jesus mostre tudo o que vai ter, mas não é dessa forma que Deus age. Jesus ele age na simplicidade. Ele vai nos mandar ir para certo caminho, ele vai nos direcionar para certo lugar, mas ele não vai dar todas as coordenadas. Por quê? Porque ele é o que vai à frente de nós. É ele que nos guia. A gente tem que ter fé em Cristo, ter fé que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o melhor caminho para nossas vidas em todas as áreas de nossas vidas. Seja a área conjugal, seja a área financeira, seja a área profissional, é Ele quem tem o melhor lugar, o melhor caminho, a melhor direção. Nós queremos ser muito como esse discípulo e esse mestre da lei. A gente quer simplesmente fazer do nosso jeito, a gente quer ditar o que Jesus como tem que ser para Jesus, mas não é dessa forma.
Jesus que dita para nós como que é o jogo, como que é que tem que ser feito, como que é que tem que ser seguido. Imagina Jesus com toda a multidão que estava ao redor dele, querendo ser curado, querendo ouvir uma palavra, tendo que expulsar demônios de pessoas. Imagina Jesus parando tudo, toda essa situação, para esperar que aquele discípulo retornasse à casa dele, sabe lá onde era, se era longe onde ele estava, para sepultar o pai dele, para separar todas as coisas dele, as roupas dele, avisar toda a família no qual ele ia seguir Jesus, para depois retornar para Jesus continuar seguindo o seu caminho. Imagina a demora, imagina o processo, atrasaria o processo. Por isso que Deus está falando: venha a mim, sem querer trazer todas as suas bagagens do passado. Deixe o seu passado e me siga para que seja uma vida nova. Jesus, ele quer que a gente confie nele para que a gente crie uma vida nova nele. Uma vida sem trazer as nossas raízes do passado. A gente tem que confiar mais em Cristo, confiar de que Ele jamais vai nos abandonar. Mesmo que Ele fale que a gente não vai ter onde reclinar a nossa cabeça se a gente seguir Ele. Mesmo que Ele fale que aquele dia que vai vir vai ser um dia difícil, um dia de tribulação, a gente tem que confiar que o Senhor vai estar conosco. E Ele falou que vai ser um dia difícil, mas Ele vai estar conosco. Ele vai nos dar o descanso. Mesmo que a gente fique sobrecarregado naquele dia, porque nós não tínhamos onde reclinar a nossa cabeça, nós não tínhamos onde dormir, a gente não teve o que comer no dia por estar muito corrido e por ter sofrido alguma tribulação. No final do dia, Ele vai nos dar o que é necessário, porque Deus é Deus. E Ele não vai nos deixar desamparado, Ele não vai nos abandonar em momento algum. Porque o Senhor, Ele é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre. E a misericórdia dele também é quanto a isso, também trabalha na nossa necessidade, no nosso querer. Não no nosso querer para nós mesmos, mas no nosso querer necessário. A misericórdia do Senhor trabalha em questão a isso. Da gente precisar de um alimento, da gente precisar de uma veste, da gente precisar de uma provisão. Essa é a misericórdia do Senhor. Além do que? Além dele nos acordar dia após dia para que a gente seja melhor para ele todos os dias. Se a gente acorda todos os dias agradecendo ao Senhor pela sua infinita graça e sua infinita misericórdia, e a gente procura viver os dias de nossas vidas com santidade, procurando agradar a Deus, a misericórdia dele vai estar nos guiando como guiou aquele povo no deserto. O Senhor não vai nos permitir que a gente passe coisas e Ele não vai nos ajudar. Jamais Ele vai fazer isso. Ele prometeu para nós que a gente teria nessa vida uma vida em abundância, uma vida com abundância. Então Ele jamais vai fazer com que a gente viva essa vida de qualquer forma, essa vida com miséria. Jamais Ele vai permitir isso. E Deus, ele é pai. E não tem um pai que dê para o filho uma pedra, sendo que o filho está pedindo um pão. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu em nossas vidas. Ele vai estar conosco todos os dias de nossas vidas. Mas nós temos que parar de querer trazer as nossas coisas junto com ele. Nós temos que nos entregar por completo a ele. Nós temos que nos entregar por inteiro a ele. Nós temos que entregar a nossa vida a ele, uma vida nova. Fala, Senhor, aqui está eu. Aqui estou eu para te seguir, Senhor. Mas olha, eu larguei tudo, Pai. Eu larguei tudo porque eu quero te seguir. Eu quero confiar que o Senhor tem o melhor para nossas vidas, para a minha vida. Mas muitas das vezes a gente quer seguir o Senhor e a gente quer falar, Deus, eu vou te seguir, mas eu vou trazer tal situação junto comigo. A gente traz muitas coisas amarradas junto com nós e é por isso que a gente acaba travando a nossa vida com Deus. É por isso que a gente não caminha, é por isso que a gente não procede, é por isso que a gente não cria progresso nessa vida com Cristo. Porque a gente fica muito enraizado nas coisas desse mundo, nós fica muito enraizado nas coisas da nossa vida, do passado. Nós temos que verdadeiramente matar o velho homem, não só falando de pecado, mas
matar o velho homem do que de trazer as coisas junto com nós. É muita bagagem que a gente tem do mundo e a gente acaba trazendo junto com nós, sendo que Deus está falando, olha, larga toda essa bagagem, larga tudo, deixa que os mortos sepultem os mortos, deixa que as suas situações fiquem no passado, larga a sua vida do passado e me siga sem olhar para trás. É isso que o Senhor quer. A gente se entregue por completo a Ele. A gente realmente venha se dedicar ao Senhor por completo. A gente também não possa fazer como Pedro fez, de retornar à nossa vida do passado. Às vezes a gente passa uma tribulação com Jesus e a gente quer simplesmente voltar para tudo aquilo que a gente fazia antes. Não, nós temos que realmente estar é, de uma vez por todas olhando para Cristo e vendo que Ele é o nosso alvo, que é Ele quem dita o jogo da nossa vida, que é Ele quem tem o melhor caminho para nós. Nós não podemos retroceder em nenhum momento. Nós temos que olhar para Cristo, olhar para o alvo. Nós temos que, mesmo que a gente ore a Deus e fala, Senhor, me dá uma resposta, e Ele passa o dia inteiro em silêncio. Nós temos que continuar caminhando para frente. Nós temos que continuar batalhando, confiando de que Deus, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando no nosso propósito, está trabalhando na nossa vida. Deus fica em silêncio com nós em 1, 2 dias e a gente já quer largar a mão de tudo, a gente já quer abandonar Cristo, já quer voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Por quê? Porque aquilo que a gente fazia antes é mais fácil, a gente já tem sabedoria, a gente já sabe fazer, teoricamente a gente não precisa de Deus. É mesmo? Nós vamos agir assim com Cristo? A gente não é mais fiel a Ele, não se dedica mais a Ele, não vive uma vida mais centrada no Senhor. A gente tem que parar de viver dessa forma, de querer, na primeira tribulação, na primeira situação de que Deus falar, me siga, a gente simplesmente fala, não, Senhor, eu preciso ajeitar umas coisas ali antes. Não, não tem mais tempo de ajeitar as coisas mais atrás, não tem. Deixa as coisas que já passaram passado. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que seguir para o alvo. Jesus está nos chamando para segui-lo de uma vez por todas, por completo, não é metade, é por completo. Nós não podemos estar olhando para o passado, olhando para as pessoas do passado, olhando para as amizades que nós tínhamos. Nós temos que realmente olhar para Cristo e mostrar: Jesus é o meu verdadeiro amigo e o que for necessário trazer, Ele vai trazer. A gente quer caminhar com Cristo, mas a gente quer continuar com a amizade do passado. A gente quer continuar com pessoas que realmente não têm a mesma fé que nós, não compartilha da mesma comunhão com Cristo que nós. Nós não podemos viver dessa forma. Jesus nos chamou para seguir Ele, então vamos seguir Ele. Se as pessoas quiserem parar de nos acompanhar, quiserem parar de ter nossa amizade porque nós estamos seguindo a Cristo, que assim seja a vontade de Deus. E parem. Mas nós não podemos deixar a Cristo porque essas pessoas vão parar de seguir nós. Pelo contrário, nós temos que falar: olha, tudo bem, você não quer me seguir porque eu estou seguindo a Cristo, você não quer andar do meu lado porque eu estou seguindo a Cristo? Ok, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha escolha. Eu escolho seguir a Cristo. Então, se você não quer seguir, tudo bem. Mas eu não vou parar a minha vida, eu não vou deixar de ser salvo por conta de pessoas. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos. Eu assisti um vídeo de um pastor no qual ele até fala assim: eu sou cavalheiro, eu sempre abro a porta para minha mulher, fecho a porta do carro, sempre dou um assento para minha mulher, quando ela tem que ficar em pé ou algo do tipo. Mas tem algo que ele não vai ser cavalheiro, que é o quê? É, na salvação, de dar a coroa dele, de dar o assento dele na mesa, na ceia com o Senhor. Nós não podemos ser cavalheiro com isso. Porque tem muitas amizades aí que a gente tá deixando Cristo de lado para agradar as outras pessoas.
agradar familiares, nós não podemos fazer dessa forma. Nós não podemos fazer dessa forma. Porque Deus, ele é a prioridade da nossa vida. E se a gente deixar de agradar a Deus para estar caminhando com pessoas do mundo, caminhando com amizades, a gente vai perder a nossa salvação. E a nossa salvação é individual. Então, que possamos verdadeiramente meditar nessa palavra. Nós venhamos lembrar de que Deus, ele sempre vai estar conosco. Ele não vai nos deixar que nos falte nada. O Senhor, ele nos ama. O Senhor está sempre e estará sempre conosco. Então, que venhamos dedicar a nossa vida ao Senhor e mostrar para Ele que a gente consegue, que a gente vai conseguir morar com Ele no céu, para que Ele olhe lá de cima e se agrade de todos os nossos feitos aqui na terra. Amém? Essa passagem e essa palavra fique nos nossos corações, que possamos ser praticantes e venhamos deixar de lado e deixar para trás de uma vez por todas a nossa vida do passado. Porque nós estamos trazendo muita bagagem do passado para a nossa vida e a nossa vida espiritual está ficando travada. Amém? Era isso que Deus colocou para a gente meditar nesta noite. Que o Senhor nos abençoe, nos dê força, nos dê ânimo para praticar essa palavra. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado por mais essa palavra, meu Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai querido e Pai amado, que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a estar com os nossos olhos focados no Senhor, Pai. Possamos verdadeiramente estar Te adorando, possamos verdadeiramente abrir mão, meu Senhor amado, de tudo aquilo que nós tínhamos no passado, de pessoas, ó Pai querido, Pai amado, de tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que pode nos afastar, que pode nos aprisionar, ó Pai querido, Pai amado. Que venhamos lembrar, Senhor, meu Deus, que o Senhor quer nós por completo, meu Pai. E venhamos dedicar a nossa vida ao Senhor, Pai. Que não venhamos estar querendo filtrar, ó Pai querido, Pai amado, as coisas, meu Pai querido. Que venhamos verdadeiramente nos jogar por completo junto com o Senhor, ó Pai. E viver uma vida, Pai, no qual o Senhor se agrade, Senhor, meu Deus, olhando daí de cima. É isso que oramos a Ti, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.